A Casa do Dragão manteve uma tradição de Game of Thrones. Se tem casamento, tem sangue e tem morte. Aqui não é diferente. Seguindo aquilo que eu venho fazendo episódio a episódio com vocês, eu sempre tento procurar aquilo que conecta os eventos do episódio de alguma forma e tal, quase como o tema daquele episódio. Já falei de vários temas, um em cada um dos episódios, e aqui eu vejo muito o tema como o dever e ao mesmo tempo um pouco das alianças se formando, mas o dever como a coisa mais clara aqui, o dever cumprido ou o dever não cumprido, digamos assim, como é o caso do Daemon. Então a gente tem aqui nesse casamento uma ideia de dever. A Rhaenyra até usa a palavra dever quando ela está falando ali no barco com o Criston Cole. Ela rejeita, digamos assim, o amor dele, coisa do tipo. Não é só isso, é verdade, seria ingenuidade falar que é só esse o lance da rejeição dela, mas ainda assim ela fala sobre esse dever dela, ao mesmo tempo que o Laenor ele é gay e ele está se casando com ela por conta do dever. E como a própria mãe dele diz a Rhaenys, o dever nesse caso pode ser perigoso para o filho dela, como a gente já viu de certa forma sendo aqui nesse final de episódio. Porque o que se espera de um rei? O que é o casamento aqui? O que são essas alianças? Essas alianças não têm a ver com amor nesse mundo. Claro, essa ligação que faz com o passado do mundo real, digamos assim. Mas aqui o casamento requer o homem e a mulher se unindo para ter herdeiros, para ter filhos. Só que aqui a gente tem um casal em que eles não se amam, os dois nunca vão se amar pelo simples fato de que o Laenor é gay e ele não vai gostar da Rhaenyra dessa forma que o reino espera que ele goste e que proporcione para ela de alguma forma, e ela sabe disso também. Então por isso eu gosto muito daquela conversa da Rhaenys com o Corlys, que o Corlys meio que faz uma negação, tem aquele papinho, né, de ele vai mudar esse tipo de coisa, e a Rhaenys é muito firme falando, não, ele é assim, e isso acaba sendo perigoso para ele. Então aquilo que poderia ser para a Casa Velaryon aqui a melhor união possível, digamos assim. Eles tentaram anteriormente a filha deles com o Viserys porque eles sabem que essa união Targaryen-Velaryon é fortíssima, seria a união mais forte de todas. A gente está falando de quem tem o domínio do reino por mais de 100 anos e a casa mais rica de todas, que é a Casa Velaryon nesse momento. Só que ainda assim, o que tem aqui não é tanto comemoração, é apreensão, justamente por causa disso. Então não é um casamento com amor, é uma aliança de dever aqui, é uma aliança. O outro tema que eu falei que o episódio vai falar bastante é sobre aliança também, como a gente vai ver outras aqui, por exemplo, a do Criston Cole começando a se formar ali com a Alicent, entre outras, né? Ali o pessoal já falando para Alicent, olha, a gente tá com você e tudo mais. O que vai ser importante lá na frente nessa guerra que vai ter, a própria aliança da Alicent com o Larrys ali, Larrys Strong, o Pé Torto, entre outras alianças que vão se formando aqui. Então tem as alianças dos dois lados começando a se formar, enquanto isso tem o dever no meio do caminho. Dever também que aparece aqui no Criston Cole mesmo, de certa forma, né? O Criston Cole que quebrou o seu dever. Ele tinha o dever, ele tinha dado a palavra dele para fazer parte da Guarda Real, de que ele não poderia ter feito aquilo que ele fez com a Rhaenyra. Na verdade, ele não poderia ter feito praticamente nada do que ele fez dali para frente também. Ainda assim, por causa da aliança, ele quebrou o dever dele, mas ele ainda tem uma aliança aqui muito forte com a Alicent. Dever também, como eu disse, do próprio Daemon, que tinha o dever do casamento dele com a Rhea. Só que o que o Daemon faz, ele escreve errado por linhas tortas, é basicamente isso. Ele faz tudo errado. Esse é o Daemon, nosso malvado favorito. Aqui a gente entra em outro ponto que eu venho falando nos outros episódios, que tem muito a ver com o ponto de vista que o audiovisual proporciona, que a série proporciona. Porque o livro Fogo e Sangue ele é escrito quase como relatos do passado. Então não tem um ponto de vista.
A gente não vê o que acontece entre quatro paredes, digamos assim. A gente não vê exatamente muitas dessas alianças formadas. É o relato do bobo da corte que sempre leva para um lado pornográfico, ou de um meister que é super enviesado, às vezes nem tem um grande relato. Então o próprio lance do Laenor ser gay, no livro, digamos que tem uma sugestão muito forte, todo mundo meio que sabe que é verdade, mas não há uma comprovação. Aqui na série, a partir do momento que a gente se aproxima desses personagens, há essa comprovação. Então, não só isso, como tudo aqui, a gente vai ver o ponto de vista. A relação da Alicent com o Criston Cole também é muito nebulosa nos livros, como que surge, o que acontece, o que ela descobre, por que eles se unem do nada, a própria separação da Rhaenyra com Criston Cole. Aqui na série, a gente se aproxima disso. É quase como aquilo que o livro não fosse capaz de mostrar por causa dessa visão distanciada, o cinema, o audiovisual, a câmera, aquilo que eu falo muito para vocês, né? A própria ideia do cinema ou do audiovisual, aqui no caso a série, como um espelho que a gente se identifica, a gente se aproxima desses personagens, a gente se aproxima tanto deles que a gente tem essas descobertas que o livro só sugeria, digamos assim. Só que voltando para o Daemon aqui, ele não cumpre o dever dele, a partir do momento que ele fica fortemente sugerido, digamos assim, que ele matou a mulher dele. Fortemente sugerido porque a gente vê ele pegando a pedra, mas a gente não vê ele cometendo o ato, digamos assim, por mais que fique mais do que claro. Então, em alguns momentos, o episódio brinca até com essa questão do ponto de vista, essa relação com o livro. A gente vê muita coisa que o livro não mostrava, só que ao mesmo tempo tem coisas aqui que a gente não consegue ver. Ou seja, o corte, por exemplo, aqui do Daemon, que a gente não vê ele matando a esposa, mas a gente sabe que ele fez, ou mesmo o lance ali da gente ficar pelo ponto de vista do Viserys quando começa a confusão e a gente não vê o que está acontecendo na confusão durante grande parte. É um joguinho legal que eu acho bastante interessante com essa ideia do olhar do espectador, do olhar do personagem mesmo dentro da obra, né? São os três olhares que a gente diz dentro de uma obra audiovisual. O olhar do espectador, o olhar da câmera e o olhar do personagem ali dentro. Aqui, a partir do momento que a gente toma a visão subjetiva do Viserys, a gente toma o olhar do personagem, a câmera vira o olhar do personagem, a gente como espectador, a gente também não consegue ver aquilo de fato. Eu acho muito interessante essa brincadeira que a série faz nesse momento ali da confusão, no casamento, do assassinato, né, do Criston Cole matando o que era o namorado escondido, entre aspas, do Laenor. Esse episódio até vai colocar os dois bastante aqui em contraste, né? Tanto que tem numa cena o Laenor falando com o namorado dele, o namorado dele até gostando da situação, como que vai ficar, né? Ele como um amante que não pode ser declarado, claro e tal, mas ele gostando dessa posição, em seguida um corte que a gente vê a Rhaenyra fazendo a mesma proposta e o Criston Cole rejeitando, ficando bravo e etc. Então são os dois personagens que estão aqui em contraste nesse episódio o tempo inteiro. Além disso, como eu disse, é um episódio de alianças também. A Alicent ela já começa a se mexer aqui, se preparar para a guerra, por isso ela veste o verde. Quem lê os livros sabe, é até famoso além de quem só lê os livros, que tem o lance dos verdes e dos pretos. E aqui eles até colocam os personagens ali para falar, para explicar ainda mais para o público que o verde é quando se prepara para a guerra, aqui no caso eles dão esse significado e tudo mais. Então a Alicent ela já começa a se preparar para o conflito que vem a seguir, já começa a formar suas alianças. Eu gostei muito da cena com Criston Cole, que ela joga meio que um verde ali, só que interpretação minha, pelo menos para mim ficou claro assim, falem para mim se vocês discordam ou não, quando ela busca aquela resposta, ela tá perguntando da Rhaenyra com o Daemon. E o Criston Cole já inocente se entrega de tudo que é forma possível e tal. Eu achei engraçado esse detalhe, ao mesmo tempo que tem um detalhe interessante nessa cena também. Ao mesmo tempo que ele tá falando sobre sedução, sobre quebrar o voto dele, sobre ele ter transado com a Rhaenyra, atrás tem um quadro ali que é meio que uma suruba que tá rolando naquele quadro lá atrás, que tá bem escondidinho lá no fundo, mas achei interessante que o tema da conversa é justamente o lance do sexo e atrás tem um quadro que é puramente sobre sexo. É um daqueles detalhes escondidos que eu acho interessante do design de produção
conversando com o tema, digamos assim, da cena. E ainda falando no tema principal, no dever, aqui talvez o dever mais difícil de todos da Rhaenyra no episódio deve ser aguentar Jason Lannister. Que personagem babaca, insuportável é esse personagem. E aqui ela tem que aguentar ele falando tudo aquilo, porque, mais uma vez, é o dever dela nesse universo. Acho interessante também a conversa do Viserys com o outro Strong, esqueci o nome dele agora, o irmão do Larys, que agora é mão do rei, que é justamente o Viserys falando sobre o legado dele, e não, Viserys, o seu legado não é bom. É quase como o Viserys percebendo o quão ruim é o legado que ele vai deixar, e ainda assim ele tentando se convencer do contrário. Porque aqui a gente não está falando só do legado no sentido daquilo que ele fez, mas aqui no caso do Viserys é ainda pior, porque o legado dele envolve também aquilo que ele deixou para depois. E o que ele deixou para depois agora é o conflito que vai se construir, é a guerra que vai começar. Tudo isso é por causa de escolhas do Viserys, de escolhas completamente errado. Primeiro por rejeitar um casamento que faria muito mais sentido para se casar com a Alicent Hightower. Depois que se casa com a Alicent, ele continua indo contra o conselho que tinha sido feito e continua declarando a Rhaenyra como sua herdeira. E mesmo depois de ele ter um filho homem, ele continua trazendo isso. Por mais que a gente torça para Rhaenyra, pelo menos eu torço para Rhaenyra e tudo mais, tal, mas a gente sabe que as decisões, como um político aqui que é o rei nesse universo, as decisões dele são péssimas. Péssimas para o que vem depois da morte dele. Então é um legado que não é só ruim no que ele fez em vida, mas naquilo também que ele deixou para depois. Porque o legado nada mais é do que isso. O legado fica para os que estão vivos. E os que estão vivos vão sofrer por causa das escolhas de Viserys. Entrando no último ponto, tem aqui um final que eu talvez tenha torcido um pouco o nariz. Não é claro, mas fica muito sugerido, mais uma vez, que o Viserys morre no final do episódio. E se essa for realmente a morte dele, é o tipo de mudança que, bom, eu sempre falo que a série ou o filme, quando é adaptado de um livro, ele tem que ter a sua personalidade, ele pode fazer alterações à vontade e tal, tudo tem que ser analisado a partir da proposta. Mas aqui, se realmente a morte do Viserys for do jeito que acaba o episódio, perde-se um efeito muito importante dos livros da morte do Viserys. A morte do Viserys ela é crucial em todos os sentidos possíveis, até de tomadas de decisões rápidas. Não vou falar mais do que isso, porque ainda não fica claro aqui se ele realmente morreu ou não. Eu deixo para comentar isso melhor no próximo episódio, quando for esclarecido. Só que se realmente a morte do Viserys for do jeito que acaba esse episódio, a gente tem até a série mudando um pouco o ponto de vista de quem ela quer gostar mais, entre aspas. Mais uma vez, não vou revelar mais do que isso, quem lê o livro talvez tenha entendido o que eu tô querendo dizer. Quando o Viserys morre no livro, tem uma decisão rápida que muda tudo, e os personagens que tomam essas decisões é muito importante, até pra gente gostar mais ou desgostar mais desses personagens. Aqui na série, se ele morrer dessa forma, pode ser que semana que vem ele continue vivo e tudo que eu tô falando aqui não faça nenhum sentido, mas se ele morrer dessa forma, acaba sendo uma morte muito mais xoxa, que não gera uma decisão rápida. Todo mundo descobre da morte junto e as decisões são tomadas claramente a partir disso. Então, se a morte do Viserys for realmente assim, eu quero ver o que eles vão fazer na série para dar essa chacoalhada. Confesso que inicialmente não gostei tanto assim. Eu geralmente nunca sou purista com obras, então por isso eu prefiro esperar para ver como eles vão resolver essa questão. Então, por hoje é isso, falei bastante hoje. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, dos meus comentários, o que vocês acharam dos episódios. Sempre muito legal trocar essa ideia com vocês. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.